te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, Pai de misericórdia, que fizeste Santo Antônio de Santana Galvão um instrumento de caridade e de paz no meio dos irmãos. Concedei-nos por sua intercessão favorecer sempre a verdadeira concórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra-se no Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, no versículo de 18 a 23. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia que a semente do reino de Deus que poderia compará-lo. Ela é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninho nos seus ramos. Jesus dizia ainda: com quem podereis ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fica fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje vem falar do reino de Deus. Quando nós falamos do reino de Deus, nós falamos daquilo que vem além da vida, aquilo que é a finalidade de todos os seres humanos, aquilo que é a aprovação de Deus sobre a vivência do ser humano. Por isso, a palavra dele precisa ser semeada, para que ela possa crescer como uma semente de mostarda que é insignificante. Joga na terra, ela apodrece e germina, e torna então uma grande árvore, aonde tudo aquilo que foi comentado aqui no Santo Evangelho de São Lucas. E dá muitos frutos, e até serve para abrigar a própria natureza nela. Então é tudo muito belo quando as pequenas coisas das nossas vidas são realizadas com amor. O reino de Deus se constrói com coisas pequenas com muita humildade, simplicidade e muito amor. E tem na primeira leitura uma orientação para que nós que somos discípulos de Jesus, nós que queremos ir além dessa vida humana, nós precisamos então construir esse reino com coisas pequenas,
que vão se tornando grandiosas, como a gente vê a vida de Santo Antônio Santana Galvão. Se nós olhar para a primeira leitura da carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo fala que os irmãos, vós que temeis o Senhor. Então nós tememos a Deus, por isso queremos construir o reino que vai além dessa vida. E aqui São Paulo dá conselho. E ele fala em primeiro lugar para as mulheres, que as mulheres sejam submissas aos seus maridos, como Cristo é submisso à igreja, como a igreja é submissa a Cristo. Essa palavra, ela chama um pouco a atenção, porque muitas vezes as mulheres não gostam dessa palavra submissão. Mas, na verdade, a cultura da época era uma cultura diferente. Por isso, então, até cabia essa palavra pela cultura. Mas, na verdade, o que São Paulo quis dizer não é desvalorizar a mulher de forma nenhuma, porque ele valorizava tudo e ensinava a todos para que pudesse ainda ser muito melhor. Então, o que a palavra de Deus quer dizer sobre a palavra submissão é que a mulher pudesse amar e respeitar o seu marido. E assim também, São Paulo convida que os maridos que têm que amar suas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, queridos irmãos e irmãs, quando nós falamos do reino de Deus, nós falamos dessas coisas pequenas que vão se construindo e tornando grande. E como fala do fermento, como fala da mostarda, porque quando nós começamos a construir o reino de Deus, nós começamos a construir o reino de Deus dentro da nossa casa. Não existe reino construído, esse reino de Deus construído pela nossa missão, se não for começado dentro da nossa própria casa. Então, o convite de quem é casado, que se entregue totalmente um para com o outro, no amor e no respeito. Porque quando nós tenhamos êxito na nossa vida familiar, e as atitudes que constroem uma família são atitudes de todo dia, atitude diária. E as virtudes do reino de Deus, elas acontecem através da paciência, como Santa Teresa nos fala sempre, através do perdão, através da reconciliação, através de retomar a cada dia, né, a força do alto que vem do Espírito Santo, para que nós possamos viver uma fé de doação. Aí nós vamos nos alegrando com tudo aquilo que temos. Que coisa bonita, quando o marido ama a esposa e respeita ela, quando a esposa ama o marido e respeita, e aí vão crescendo e vão dando fruto da forma que vive. Quando os pais se amam, se respeitam, os filhos também aprendem a respeitar e viver esse respeito para com os pais e construir essa identidade de filhos de Deus, vai aprendendo na própria família. E aí quantos que tendo uma boa convivência familiar, ele começa a viver uma vida de fé, que grandes obras, quantos sacerdotes, quantas religiosas, né? Até me incluo no meio de pessoas que pela formação familiar, pelo amor e pelo respeito, Deus foi entrando poderosamente como aquela sementinha de mostarda que germinou lá e apodreceu dentro da terra, mas cresceu e produziu muitos frutos. Assim é a nossa vida. Assim é a vida de Santo Antônio Santana Galvão, que foi fazendo pequenas coisas e se tornou o grande da história. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.